Obrigado por nos conceder boa oportunidade, por nos abrir porta para a comunhão. Estamos desejosos, apreciamos este tempo. É de boa vontade que nós estamos aqui, Senhor. Aleluia. É de boa vontade. Eu quero estar aqui. Aleluia. Glória a Deus. Levantamos mãos santas. Aleluia. É de boa vontade. Obrigado por nos conceder boa oportunidade. Estamos aqui para corresponder. Aleluia, obrigado. Tenho fome e tenho sede. Espírito Santo, te reconhecemos, nos sujeitamos, desejamos mesmo o batismo, imersos debaixo do teu domínio. Oramos pelas manifestações. Aleluia. Oramos pelas manifestações. Glória a Deus. Obrigado, Pai. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia. Obrigado. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado. Aleluia. Glória a Deus. Queria falar um pouquinho sobre responsabilidade. Responsabilidade espiritual. Você pode sentar. Hoje é o nosso culto do Espírito, que liga a gente a oração também. Obrigado, gente, fizeram um excelente trabalho. E se você está aqui hoje à noite, quero ser usado por Deus mesmo para te ajudar. Quero despertar você primeiro. Você não está aqui pelo um costume religioso. Isso tem que ser resolvido agora, amém? Você está aqui em resposta à oportunidade que Deus nos concede. Cada culto, uma porta aberta. A Bíblia diz que a gente deve ter ousadia para entrar. Diga comigo, ousadia para entrar. Você está com essa ousadia? Você vai ficar passivo esperando? Ou você vai se empenhar? Eu quero te apresentar algumas coisas primeiro sobre oração, até mesmo para a gente entender a importância do Espírito Santo, da gente reconhecer como está apresentado na palavra. Eu tenho alguns textos que queria te apresentar primeiro. Queria que você abrisse em Mateus capítulo 6, versículo 9. Mateus 6, versículo 9, são palavras de Jesus. Ele disse: portanto vós orareis assim. Quero só destacar, Jesus ensinou como orar. Oração é importante. Jesus dedicou em uma oportunidade, um tempo, ensinando, vocês oram assim. Em Lucas capítulo 18, versículo 1, nós temos outra declaração. Jesus de novo enfatizando sobre a oração. Ele diz: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca
esmorecer. Jesus mostrou como orar, e aqui ele está mostrando que é um dever, diga, orar sempre e nunca desfalecer. Existe um comportamento, né, que tem se repetido na igreja e talvez, infelizmente, tenha alcançado a mim e a você, que é ver a oração como um chamado para algumas pessoas, e que muitos se sentem leigos ou não chamados para essa resposta à vida espiritual que é a oração, e eles não têm como responsabilidade desenvolver sua vida de oração. Eles não oram, eles não têm desenvoltura. Eu não sei se eu estou falando com você, mas todos nós, de alguma forma, somos vítimas desse engano que tem deixado a nossa vida tão limitada. Deixa eu te dizer uma coisa: um cristão que não desenvolve a sua vida de oração, ele não vai ser pleno em Deus. Você está comigo? É uma opção, mas não é o que Deus planejou. Deus planejou para a tua vida plenitude. Se você fica mediano, é escolha sua. Não tem nada a ver com chamado. Muitos acham, fulano tem um chamado muito poderoso na oração. Na oração, todos estão chamados para um acesso igual. Não tem diferença de apóstolo, profeta, pastor. Não, tem a ousadia para a comunhão, para esse lugar, para a presença. Mas por esse engano, muitos não se esforçam, eles ficam acomodados. Mas te digo de novo, se você não desenvolver sua vida de oração, o que Deus tem para você não vai ser alcançado completamente. Então não é uma opção não, faz parte, precisamos desenvolver. Então Jesus disse como orar, e ele disse o dever de orar sempre. Então são coisas mesmo necessárias. Agora, em Romanos capítulo 8, queria que você abrisse lá no versículo 26. Romanos capítulo 8, versículo 26, diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então nós temos aqui a palavra falando que como orar, a importância de orar e ajuda para orar. Então é tão importante que o Espírito Santo vem nos ajudar a conseguir orar. Então diga assim: eu preciso orar. Eu preciso me desenvolver na oração. Agora, a quem o Espírito Santo ajuda? Quem está interessado. Ele não vai te arrastar, né? Ou levar você a fazer o que você não está disposto a fazer. Não estamos dispostos, mas não sabemos como. O Espírito ajuda. Eu queria contar com a tua disposição. Você está disposto? Amém? Há intensidade? Deixa eu te dar algumas orientações. A Bíblia diz que a gente deve chegar com confiança. O que muitas vezes atrapalha a nossa vida de oração é a dúvida, né? O sofisma que Satanás implementa de diversas formas para que essa palavra perca credibilidade. Então muita coisa do que a Bíblia diz, a gente sabe que está lá, mas a gente não tem essa segurança toda. A gente precisa dar à palavra de Deus essa credibilidade da verdade sobre os assuntos espirituais. Se a Bíblia diz, você não pode alimentar dúvida. Eu tenho andado nessa instrução da parte de Deus, tem sido muito bom. Jesus disse assim:
crê somente. A única coisa que um crente precisa fazer é crer. Crer somente. Ele não precisa duvidar, ele não precisa questionar. Ele faz isso se quiser. Mas a instrução é crer somente. E Jesus, em outra ocasião, ele chegou a dizer, não duvidar. Então eu percebi uma coisa, não duvidar é uma decisão. Eu sou vítima, eu duvido. É porque você não se posiciona. Porque senão Jesus não teria dito, não duvide. É uma coisa que eu e você pode se posicionar. Dúvida é uma concessão que você dá. Se você decidir não dar, não duvida. A palavra de Deus é a verdade. Deixa eu te perguntar. O que é a autoridade que temos sobre a língua portuguesa? Se a gente estivesse em dúvida se uma palavra está correta ou não, a gente faria o que aqui hoje para não ficar em confusão? Quem é a autoridade sobre a língua? Diga, o dicionário. O dicionário é a autoridade sobre a língua portuguesa. Todos nós, uma vez que encontre lá aquela palavra e a definição dela, assunto encerrado. Todo mundo baixa a cabeça e concorda, diz é assim. Sabe por quê? Porque a gente reconhece a veracidade e a autoridade que esse dicionário tem de determinar sobre a língua. E porque sobre a palavra de Deus e os assuntos espirituais, cada um ainda fica com a opinião. Mesmo a palavra já estando determinando sobre aquilo. Se a gente se render à palavra de Deus, como se rende ao dicionário, tua fé vai operar com eficácia. A Bíblia diz, eu creio, é assim. O que é que a Bíblia diz? Se você quer ser um crente eficaz, você precisa fazer a oração que Jesus fez. A tua palavra é a verdade. Não importa o que eu estou sentindo, não importa o que eu ouvi, o que a autoridade diz. O que a Bíblia diz é o que é. Mas eu não sinto, pastor, não precisa sentir, você só precisa crer somente. Crer é concordar ao ponto de falar. Crer é concordar ao ponto de falar. Às vezes nós falamos e as nossas emoções estão do outro lado, não importa. Você não é devedor pelas emoções que tem. Você não é cobrado pelo tipo de emoção que vem sobre você. Mas você é cobrado pelas palavras que saem da tua boca. Você pode falar de acordo com a palavra, independente do que você está sentindo. Você está comigo? Então a Bíblia diz que quando nós não sabemos orar, o próprio Espírito intercede por nós. Você crê nisso? Então, você vai perseguir isso hoje à noite. Você vai orar com a ajuda do Espírito Santo. E você precisa fazer isso com segurança, fazer isso com ousadia, porque a autoridade diz. Queria que você abrisse agora em João capítulo 14. Aleluia, versículo 16, Jesus está dizendo, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós conheceis, porque habita convosco. Você está comigo? O que é isso aqui? Diga a autoridade sobre os assuntos espirituais. O que essa autoridade está falando sobre esse ponto? Jesus disse, não vou deixar vocês sozinhos. Não vou deixar vocês sozinhos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Eu te pergunto, Ele deu ou não? Pela verdade aqui, o Espírito foi dado ou não? Foi dado.
Atos capítulo 2, cumprindo-se o dia de Pentecostes, de repente, o Espírito foi concedido. Ele não voltou, ele não está indo e voltando. Isso agora faz parte, nos acompanha. A Bíblia diz que somos santuário de Deus e o Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo habita em você. O texto diz aqui, que o mundo não pode receber, o mundo não pode desfrutar, o mundo não pode participar, porque não o conhece. Mas a Bíblia diz: vós conheceis, porque Ele habita convosco, e Ele estará em vós. A gente tem que deixar esse negócio de esperar sentir. Há muita dificuldade de relacionamento com o espiritual, inclusive com o Espírito Santo, porque a gente espera um sentimento para poder dar veracidade. Quando as pessoas começam a ter um tipo de sentimento, elas se dão, elas se deixam envolver, elas fluem melhor, porque coincidiu de um sentimento contribuir. Mas você sabe que você pode fluir sem o sentimento? Você não precisa de uma sensação para atestar uma verdade da palavra. Você só precisa crer somente. A Bíblia diz: eu creio, está decidido. O que a Bíblia diz? Que você não vai ficar só. Ele se antecipou, não foi um pedido nosso: Senhor, não deixe eu sozinho. Não, Ele se antecipou. Ele disse: não vos deixarei órfãos. Você não está sozinho. Você tem um companheiro, você tem um ajudador, você tem um poder, você tem uma presença. Mas eu suspeito, irmãos, que a gente está desperdiçando essa ajuda da parte de Deus. A gente está sobejando, a gente está deixando de utilizar. Você está comigo? A gente não acredita ao ponto de ser operoso praticante. A igreja, o corpo de Cristo, tem falhado na comunhão do Espírito. São coisas importantíssimas. Quando Paulo quis pronunciar coisas importantes, ele disse: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Diga comigo: a comunhão do Espírito Santo seja convosco, ou seja, não pode faltar. Mas a comunhão, ela é iniciada por nós. A Bíblia diz: chegai-vos a Deus. A nossa iniciativa é fé em atividade. E se faz necessário fé para o espiritual ter legalidade para agir. Primeiro a fé e a legalidade para agir. Se eu pudesse te dar um exemplo bem prático, um isqueiro. Quem já ligou um isqueiro aqui? Aquele gás lá é a razão da chama. O gás está lá, mas o que se faz necessário para a chama? Uma centelha. Quando você faz aquele movimento e aquela centelha se junta com o gás, a chama. Eu vou te dizer, o poder de Deus está disponível como aquele gás, só esperando uma ação da nossa parte. Se houver uma ação de fé da nossa parte, o de Deus entra, o de Deus pega. Aí seremos assistidos. Infelizmente, a gente tem deixado de desfrutar da forma de salvação como Deus estabeleceu. Deus estabeleceu que é em espírito. Se é em espírito, envolve fé. Ah, mas eu quero que seja pelas emoções.
Eu quero que seja tocando. Jesus disse, não tem bem-aventurança nessa busca, não tem sucesso nessa busca. Porque muitas pessoas crentes não estão tendo sucesso no relacionamento da busca de Deus, porque estão indo por caminhos diferentes. Eu quero sentir, não é por aí. Eu quero tocar, não é por aí. Deus estabeleceu que em espírito. Você está comigo? Deixa eu te dar outro exemplo. Quase nada a gente resolve fisicamente agora. Eu sou ainda da moda antiga, principalmente com esse negócio de telefonia. Eu gostava de ir na companhia, sentar lá com a atendente, colocar lá todas as minhas dúvidas, ela mexer lá e resolver minha situação. Agora as empresas estabeleceram que é online, é em espírito. Mas eu não gosto. Não tem outra saída. Ou você se sujeita ou não resolve. Sim ou não? Eu não sei, aprenda. Eu não sei como, pergunte. Ou você vai deixar de ser assistido, porque o mundo hoje é online e todo mundo aprende, os velhinhos, a criança. Todo mundo aprende, porque foi condicionado, é online. E porque espiritualmente a gente insiste de ser mecânico, quando a Bíblia diz que é em espírito. Em espírito, deixe de ser resistente, se sujeite. As coisas de Deus envolvem você crer. 20 anos atrás, eu gosto de dizer, quando eu era namorado de Janaína, não tinha celular. Quem dera tivesse. Internet, meu Deus, por que não tinha? Se eu quisesse falar com ela, eu tinha que ir lá na companhia de telefonia, a Telpa, dizer para eles, uma cabine, por favor. Aí ele dizia, a 9. Aí você entrava lá, tirava o telefone do gancho, o reloginho começava a contar como um táxi. E o meu salário começava a ir embora e eu... Você está comigo? Era assim. Aí agora disseram que existe internet, que internet é uma onda, né, que está nos ambientes, e a gente acreditou. Não sabe como, eu não sei como a internet funciona. Eu não fiz um curso para entender, eu só acreditei. Tem mesmo? Tem. Como é que funciona? Aciona aqui. E todo mundo virou doutor em reconhecer o mundo virtual. Estão comigo? Chegamos nos ambientes, a primeira coisa que a gente pergunta, tem Wi-Fi? Qual é a senha? É pidão, né? Qual é a senha? Porque a gente quer estar conectado. Ei, espiritual é bem parecido. Há uma onda espiritual, há um mundo espiritual, há um poder espiritual. Quantos sabem que, por causa da conexão da internet, eu posso fazer pagamento, eu posso receber, eu posso enviar mensagem, eu posso receber respostas, eu posso baixar documentos, eu posso trazer imagens que não está no meu alcance, mas eu decido identificar onde ela está e dizer, quero fazer o download dessa imagem. E daqui a pouco faz parte aqui dos meus documentos. Diga, aprendendo a se mover no mundo virtual. O espiritual é bem parecido. Amém? Ele é real, ele existe. Você só precisa acreditar e decidir navegar nele.
Qual o recurso? Fé. Ah, pastor, então agora complicou. Você recebeu uma medida de fé. Pergunte para um menino do seu lado como é que usa. Estamos aqui para te ensinar. Reconhecendo essa condição espiritual que é real, que está aqui, que está disponível. Eu só preciso acreditar. E por que eu vou acreditar? Porque lembra, o documento oficial que é a autoridade sobre esse assunto diz que é. Então essa palavra diz que eu não estou sozinho, que o Espírito Santo habita em mim. Se eu reconheço isso e eu dou uma resposta favorável, me movendo nessa convicção, eu vou começar a ativar esse poder. Você está comigo? Eu não sei se você está animado, mas eu quero que você reconheça que Deus já te deu provisão. E finalizando para a gente orar, eu fiz um levantamento na palavra, e é impressionante como quase tudo, eu poderia dizer tudo, mas vou dizer quase só para ganhar a tua atenção. Quase tudo que Deus vai fazer por a gente aqui, Ele vai fazer através do Espírito Santo. Você está comigo? Quase tudo Ele vai fazer através do Espírito Santo. Ele diz: quando vier o Espírito, Ele vai ensinar, Ele vai convencer, Ele vai guiar, Ele vai conceder o que falar, Ele vai colocar a palavra no abrir da nossa boca, Ele vai dar poder. A Bíblia diz que Ele vivifica o nosso corpo. Aí você pergunta assim: quando isso vai acontecer? Porque eu estou aqui cheio de necessidade, eu não sei o que fazer, eu preciso saber o que fazer. Ah, meu corpo está com enfermidade, eu preciso de cura. Quando vai acontecer? Deus programou para isso acontecer na comunhão. Você está comigo? É por isso que o apóstolo Paulo disse: a comunhão do Espírito não pode faltar na sua vida. Então, quando eu reconheço esse poder, quando eu reconheço essa graça, ao ponto de responder, acreditando, acolhendo, respondendo, o poder de Deus começa a me dar toda a assistência. Se é a direção que eu preciso, começa a chegar. Se é força que eu preciso, começa a chegar. Se é cura que eu preciso, começa a chegar. Você sabe por que muitas pessoas continuam não recebendo? Porque elas se recusam a responder à comunhão. Elas são resistentes. Elas querem receber de outra forma. Deixa eu finalizar dizendo assim: nem tudo o que você vai receber da parte de Deus vai ser por oração de outras pessoas. Nem tudo que você vai receber da parte de Deus vai ser por intercessão de outras pessoas. Não foi assim que Deus planejou. O próprio Jesus disse: eu não vou orar por vocês, porque o próprio Pai ama vocês. Orem vocês mesmos e experimente esse benefício da comunhão. Nem tudo que você vai receber da parte de Deus vai ser por oração de outras pessoas. E se não é por de outra pessoa, é de quem? Diga: minha oração. Você está comigo? Outra coisa, você não vai receber da parte de Deus só porque você tem uma necessidade. Porque às vezes as pessoas dizem assim: por que Deus não faz nada? Ele não está vendo a minha necessidade, não. Você não recebe de Deus por causa de uma necessidade. A Bíblia diz: peça e receba. Então não tem escapatória, gente. Você precisa desenvolver sua vida de oração. Você precisa orar. E o Espírito Santo, ele foi dado para ser esse ajudador. Não tenha medo de se entregar.
O que a autoridade espiritual fala? Que a evidência do batismo no Espírito Santo. O que é o batismo? É você estar imerso, é você estar tomado, é você estar coberto. É o falar em outras línguas. Como uma pessoa se dá ao falar em outras línguas, ela está aceitando esse domínio sobre a vida dela. Agora me pergunta, o que uma pessoa está dizendo ou fazendo quando ela foi batizada, o Espírito Santo concedeu uma língua e a pessoa se recusa a falar? O que essa pessoa está dizendo? Não quero conversa. Não quero acesso. Porque eu te pergunto, quem precisa da gente? É o Espírito Santo ou é a gente que precisa dele? Foi dada a gente a condição. Então, se foi dada uma língua sobrenatural, e essa língua é a evidência que o meu batismo está em atividade, eu tenho uma declaração só mais para assustar as pessoas. E a declaração é assim: você foi batizado ou está batizado? Porque tem pessoas que foi. Qual é a diferença? É que você falou em línguas lá naquele dia, pastor, foi um poder tão grande. Comigo também. Quando eu fui batizado, falei em outras línguas. E hoje? Hoje eu não estou falando não. Mas eu não falo porque eu não quero, sabe? Pois. Tu pode, né? Tu está podendo, né? Eu estou aqui como teu irmão mais velho para dizer, irmãos, o céu está cheio de provisão. Riquezas, profundidade das riquezas. O que você precisa, o céu tem. Graça, força, poder, consolo, sabedoria, direção. As palavras, tanta gente sofrendo de fraqueza. Tanta gente sofrendo sem nenhuma resistência. O medo chega, toma conta. A preocupação chega, toma conta. A ansiedade chega, toma conta, porque não tem ninguém em casa. Mas, quando Deus olha, Deus pergunta, o que estão fazendo com o poder que eu dei para eles? Mas a gente espera que o poder seja uma sensação. Não, o poder de Deus pode estar em operação e você não está sentindo nada. Eu tenho uma convicção comigo que os maiores milagres vai acontecer em cultos tidos por frio. As pessoas dizem, que culto frio? Porque o poder de Deus não precisa de emoção. Só precisa de alguém que creia e responda. Eu creio no poder, eu creio nessa condição e eu respondo. Eu quero que você se levante daqui a pouquinho. E eu quero que você abra a sua boca, se você é batizado no Espírito Santo. Fale em línguas. Fale com determinação. Fale batizado, imerso. Não administre, porque quem está batizado, ele se deixa levar. A gente está batizando o Espírito Santo. O que é batizar com o Espírito? Ter o domínio. Limitar. Fala em língua. Quem está batizado aqui? Quando disser assim, fala em línguas, você diz, meu Deus do céu, pare, pastor, que eu estou querendo começar. Abra a boca. Enquanto você está falando, você está dizendo o batismo. Eu estou batizado. O Espírito Santo tem liberdade, ele vai te guiar. Pessoas vão adquirir força enquanto estão ativos na comunhão. O que diz que uma pessoa está ativa na comunhão com o Espírito? Eu digo, falando em línguas é um bom sinal. Porque para falar em línguas, o Espírito Santo está participando, é ele que concede as palavras.
Se você é batizado no Espírito Santo e não está falando em outras línguas, você está soberbo em sua condição natural e Deus não está podendo te ajudar. Se você está aqui e não é batizado no Espírito Santo, por que vai continuar assim? Oh, aleluia! Fica em pé. Oh, rabacate alabacate olobrocote cante alabahaia. Quem não é batizado no Espírito Santo? Quem aqui não é batizado no Espírito Santo? Eu queria te chamar, vem aqui na frente. Só vem aqui na frente. Você que não fala em outras línguas, vem aqui na frente. O rabacate alabaxericanta alabahaia. Quem não veio aqui na frente é porque é batizado. O rabacate alabahaia. Eu sou teu irmão mais velho e eu vou supervisionar aqui agora. Eu vou andar pelas filas. E eu quero que você abra a sua boca. Seja bem-vinda, viu? Fica aqui. Eu quero que você abra a sua boca, feche os seus olhos e entenda a oportunidade que Deus está te concedendo. Pode vir aqui. Oh, rabacate alabaxerecanta alabahaia. Valorize essa oportunidade que Deus está te dando. Se você já é batizado no Espírito Santo, feche os seus olhos, levante as suas mãos, tudo que você puder fazer para ativar a piedade, para valorizar as coisas espirituais, você faz, e levanta a sua voz, fala em línguas valorizando a oportunidade que Deus te concedeu. Oh, rabacate alabaxerecante alabaxerecanta alabahaia. Oh, rabacate alabaxerecanta alabahaia. Se você está com dificuldade de falar em línguas, saia do seu lugar, vem aqui embaixo. Oh, rabacate alabaxerecanta alabaxerecanta alabahaia. Já rabaxerecante alabahaia. Oh, rabacate alabaxerecanta alabaxerecanta alabahaia. Oh, rabacate alabahaia. Enquanto você fala em outras línguas, você está sendo fortalecido com poder. Oh, rabacante alabaxerecante alabahaia. Decante alabaxerecante alabaxerecanta alabaha. Oh, rabacate alabaxerecante abá. Oh, rabaxerecante alabaxerecanta alabahaia. Chelebecante alabaxerecante abá. Oh, rabacate alabaxerecanta alabahaia. No pracate alabaxerecante abaha. Oh, rabacante alabaxerecanta alabahaia. Oh, rabacate alabaha. Oh, rabacate alabaxerecanta alabahaia. Oh, rabacante abahaxe. Baticante alabacobra bababahaxe. Oh, rabacate alabaxerecanta alabahaia. Oh, rabacante quechecante alabaha. Oh, rabacate alabababababaxerecanta alabahaia. Oh, rabacate alabaxerecante abaha. Oh, rabacate alabahaia haxe. Vocês fizeram bem em vir aqui. Oh, rabacate alabahaia. Vocês fizeram bem em vir aqui. Vocês fizeram bem em vir aqui. Oh, rabacate alabahaia. Pessoas dos ministros, vem aqui por favor. Ajuda essas pessoas. Impõe as mãos. Oh, rabacate alabaxerecante alabahaia. Deus te abençoe. Quer receber o Espírito? Eu vou impor as mãos sobre você. E o poder vai vir. E você vai começar a falar em outras línguas. Em nome de Jesus. Você quer receber também? Oh, Pai, levanta as suas mãos. Pai, no nome de Jesus, eu coloco as minhas mãos, Pai. Eu a abençoo, eu libero sobre ela da unção do Teu Espírito, concedendo as línguas que ela falando agora. Oh, rabacate alabahaia. É das crianças o reino. Você pode falar. Oh, rabacate alabahaia. Começa a falar as línguas que estão vindo à sua boca. Oh, rabacate alabahaia. Criança é rápido. Criança é simples.
Criança crê. Em o nome de Jesus, levanta as mãos. Pai, no nome de Jesus, ela veio, ela quer, ela precisa, ela está buscando. E eu coloco as minhas mãos. Eu creio na unção, eu creio no poder. Obrigado por ela recebendo agora, Pai. Em nome de Jesus. Considera essa ajuda. Sonhos, não tem que ter emoção, não tem que ter sentimento. Simplesmente crer. E esses sonhos novos, pronúncias que estão chegando, começa a falar. Obrigado, Senhor, obrigado. Isso, fala mais alto. Sem nenhuma condenação, simplesmente aceitando o que o Pai está concedendo. Filha, ora abacate alabacobra canta labahaya, ora abacate canta labahaya, chalabra babaxere canta labahaya, sora abacate alabacobra canta labahaya. Isso, deixa fluir. Ora abacate alabacobra canta labahaya, em o nome da cate alabahaya. Sim, deixa fluir. Deixa fluir. Ora abacate alabacalha, chalabacate alabaxere canta bahaya. Ora abacate alabaxere canta labahaya. Você não para, você valoriza, você quer mais. Ora abacate alabacobra babaxere canta labahaya. Chalabaraya, chalabacate alabacobra cate alabaxere canta labahaya. Ora abacate alabaxere canta alabaxere anda baha. Ora abacate alabacate abacate oloborocote cate alabaha. Ora baia xarabacate alabacobra babababababahaya she. Ora abacate alabaxere canta alabahaya she. Chalabaxere canta alabahaya. Ora abacate alabahaya. Vou te dar a oportunidade de ser impactado por alguém que recebeu e está animado, Fala as línguas que você recebeu. Ora abacate alabaxere canta labahaya, chalabracate alabahaya. Fala. Ora abacate abaha, e cacharabachei. Isso. Ora abaha. Isso. Que maravilha, que maravilha. Ora abacate alabahaya, e cacharabacate abaha, e cachalabahaya. Isso, continua. E cachalabahaya canchabá, tenimiambamá, sarabacanchabaia. Alguém que recebeu valorizando. Ora bacancharabacachabá, e cachalabahaya. Isso, fala. Cachalabaxere canta baha. Isso. Canchaba cachalaba cobra bacachalabahaya. Que manama ne compra babaha. Ora bacachabá. Que maravilha. Ora ba. I cachalaba canchabacaxere. Chelenha no camanaha. Ora bacachalabahaya. Ora abacate abaha, e cachalabaha, genacho bocobrabahaya. Pessoas que receberam agora estão desfrutando. Você que já recebeu há um tempo. Ora abacante abacate alabaxerecante alabahaya, chalabacate alabaxerecanda alabahaya. Vamos dar a Deus um cântico. Eu quero que você agora bote uma melodia nessas línguas e comece a cantar. Ele é digno. Ora abacate alabaxere canta alabahaya. Quero que o louvor comece. Cante em línguas. Te yama orobacate. Oh, de canta alabaxere. De compraba baixei.
De canta batopra bate canta la roche. De ato roche canta la barrache. Oh, racante canta la bachere canta la barra. Cante, cante. Oh, rabacate la bache canta la bache. Oh, rabacate la bachere canta barra. De canta la bachere. Oh, coloque uma melodia. Oh, te cante a labaxere, canta barra. Ei, cante a barra. Cante ao Senhor. Cante ao Senhor. Ei, cantei, cantava da cata. Oh, recanderei, quererei, babababababá. Ei, cantaria, bababababá. Coisas estão acontecendo. Coisas estão acontecendo. Oh, rabacante alabaxere canta alabarraia. Oh, rabacante alabaxere canta alabarraia. Ei, canta alabarraia. Situações estão mudando. Situações estão mudando. Coisas estão acontecendo. Oh, labacante, alabarraia, achei mudanças na tua casa. Mudanças na tua casa. Oh, te canta lá, arrega pro barrache. Oh, labacante, alabaxere, canta barra. Ei, canta labacere, xarabaia, choco, barabarra. Candarabaia, choro, coriabarraia. O Espírito, o poder de Deus, oh, rabaia, cante, alabarraia, operando. Coisas estão acontecendo. Ajuda, ajuda. Oh, consolo, pessoas sendo consoladas. A consolação. Oh, rabacate, alabarraia. Ei, força, 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 força vindo. Força vindo. Oh, rabacate, alabarracha. Força. Oh, rabacate, alabarraia. Cholobracate, alabaxere, canta, alabarraia. Força. Força. Ei, cante, alabaracate, alabacate, alabarraia, chá. Oh, rabacate, alabacobra, barracate, alabaxere, canta, alabarraia. Oh, rabacate, alabarraia.